Vamos lá, meus irmãozãos, vamos lá, irmãos, irmã, continuando aqui nossa oitava aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Hoje é a nossa sexta aula de gestão eclesiástica. Agora estamos no segundo bloco. Estamos falando hoje sobre empreendedorismo, liderança, equipes de alto desempenho. Estamos aqui com o nosso irmão Natan, lá do Rio de Janeiro, de Volta Redonda. Uma alegria estar aqui com o irmão e com todos os demais alunos. E, como é praxe, nossas aulas são gravadas, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Aqui eu quero passar para vocês, no slide do professor Meireles, a visão periférica, ou seja, uma visão de 180 graus, que o empreendedor tem, né? Olha que interessante esse gráfico. Ele lidera pessoas, ele consegue ver um ambiente externo do mundo, ou seja, ele tem uma visão sistêmica, em outras palavras, holística. Ele olha a vida, ele olha os momentos, ele lê um pouco a economia, ele olha a parte geopolítica, ele tem uma visão de mundo. Quem é um empreendedor também tem uma noção financeira, contábil. No caso, por sermos empreendedores bíblicos, temos um conhecimento bíblico, não abrimos mão disso. Temos um coração em missões e evangelismo, queremos ajudar as pessoas, buscamos o ensino da palavra, buscamos adorar a Deus e temos uma noção de organização. Porque, afinal de contas, se queremos chegar a algum lugar, precisamos saber onde estamos e como faremos para chegar lá. Então, é uma visão periférica, eu achei muito interessante esse slide. Tá bom? Algum comentário? Não. E aqui, o professor Meireles fala sobre os desvios do caminho do Senhor na gestão eclesiástica, ou seja, muitas vezes, quando nós estamos agora falando aqui sobre gestão eclesiástica, quando a gente está querendo organizar a igreja por meio da gestão, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ter práticas ilícitas, erros no ensino, atitudes de soberba, o descuido com as ovelhas e a falta do estudo bíblico. Por quê? Porque muitas vezes, pensemos assim, irmãos, enquanto somos uma igreja humilde, uma igreja ali que nasce naquele contexto bem familiar, a gente vai guardando as relações, as amizades, mas de repente Deus começa a nos prosperar, nós prosperamos, e de repente alguns irmãos começam a ganhar melhor, montar os seus negócios, começam a ganhar dinheiro, o outro, Deus vai trazendo pessoas, Deus traz políticos, Deus traz pessoas até importantes da cidade. Quando vai ver, a nossa igreja passou a ser um polo bem significativo, culto. Vem pessoas universitárias, vem diretores de faculdade, vem professores de faculdade, e de repente a gente organiza a igreja, e quando vai ver, a gente começa, sem perceber, mas percebendo, é claro, tendo práticas ilícitas. Como assim, pastor? Práticas ilícitas. Começamos a agir pelo negócio. Plano de tal é o executivo tal. Ele nos abençoou tanto financeiramente, mas agora ele está fazendo algumas coisas erradas. Poxa, deixa ele lá no louvor. Se eu tirar ele, quem sabe ele vai ficar triste comigo. E aí vou perder o irmão. Ou senão algumas heresias. Como assim, pastor? Tal ideia que todo mundo gosta está sendo pregado na outra igreja. Deixa os irmãos ouvirem aqui também. Afinal de contas, os irmãos estão vindo para a igreja. Ou seja, se a gente não tomar cuidado, em nome da gestão eclesiástica, em nome da administração, a gente vira uma igreja que nem aquela que eu sugeri vocês assistirem na Netflix, a Greenleaf. Ou seja, uma igreja que tem a aparência de que são vivos, mas estão mortos. Por quê? Porque o que importa mais agora é a nossa performance, as pessoas estão gostando da nossa mensagem, e quando vai ver o verdadeiro cuidado com as ovelhas, vai sendo perdido, porque, afinal de contas, quem é? É um operário, é um irmão desempregado, é uma família pobre. Não, eu tenho atenção apenas aos investidores da igreja, aqueles que bancam a igreja. Nessa temporada Greenleaf é bem curioso que a agenda de todos os pastores era separada a dedo
para os irmãos que davam as melhores contribuições. E qual era a desculpa e a retórica sagrada que eles diziam? Afinal de contas, precisamos cuidar desses irmãos, porque eles são aqueles que investem na igreja, são eles os mantenedores da igreja. Olha que bonito, não? Ou seja, eu dedico tempo para os mantenedores, mas para os quebrados não. E aí eu pergunto, Jesus faria isso? Percebam, humanamente, para uma empresa, isso até pode ser útil, mas para o reino de Deus, não. Cuidado com ovelhas é com todas as ovelhas. Os que dão grandes ofertas e os Jacózinho de Jesus lá da igreja. O Sansãozinho de Jesus, os atrapalhados. Temos ou não temos esses? A gente tem que gastar tempo com as mesmas coisas, porque hoje ele é um atrapalhado, amanhã ele vai ser boca de Deus entre nós. Mas quando a gente começa a cuidar do caixa, da administração, e esquece da ovelha, a gente perdeu o sentido de estar fazendo o que a gente está fazendo. E a falta de estudo bíblico, porque afinal de contas, agora, a gente tem um programa, e o programa está acima da palavra. A gente tem que chamar pessoas importantes para estar entre nós. A simplicidade da oração, do estudo bíblico, isso não é tão relevante. O relevante é chamar o fulano, que o fulano é um fulanão, a igreja enche. Ou seja, tomemos cuidado. A velha Bíblia, as velhas práticas são o que realmente preenchem a nossa vida, porque elas nos revelam o verdadeiro Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, cuidado com os perigos que podem ser apresentados ao longo do caminho, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Liderança participativa. Agora, irmãos, já tratei um pouco de liderança, a gente vai passar rapidamente sobre a questão da liderança, para que a gente possa depois ir à questão também da equipe de alto desempenho, tá bom? Maísa, leia para nós, por gentileza, filha. Liderança. Leio sim. Liderança participativa. Comportamento aberto do líder por meio de processos participativos dos liderados nas decisões. Estimula a motivação, cooperação, liberação do potencial criativo da equipe, induzindo a um maior engajamento e corresponsabilidade pelos resultados dos projetos. Homem é o fator de vantagem e a área-chave nos resultados. Componentes da equipe. Funcionam como empreendedores no projeto, comprometidos com os resultados, tanto em sua área de atuação como no da igreja como um todo. Quando o professor Meirelles colocou homem aqui, é o aspecto genérico, homem, mulher, criança. Qual é a nossa razão de estarmos liderando? É por causa do caixa financeiro? É por causa do empreendimento? É por causa da gestão? É por causa do protagonismo da denominação? Não. É por causa do ser humano, ou seja, poderia colocar entre aspas aqui, ovelhas de Jesus. A chave de tudo é por causa do rebanho. É por causa do rebanho que tem um pastor, é por causa do rebanho que nasce uma igreja, ou seja, só tem pastor porque tem rebanho, não teria sentido ser pastor sem rebanho. Um pastor que não tem rebanho, ele deixou de exercitar o seu dom pastoral. Ele tem o dom, mas ele não exercita. Ou seja, só há sentido de ser pastor quem realmente continua cuidando de vidas. Então, a liderança ela é um dos fatores imprescindíveis para que a gente possa realmente concretizar uma gestão eclesiástica efetiva. E aqui sobre a liderança, eu queria apenas lembrar as últimas aulas que nós trabalhamos sobre aquele material do pastor Bill Hybel, que é a liderança eficaz. Eu queria destacar aqui alguns pontos daquela mensagem que nós trabalhamos nas aulas passadas, e agora deixa eu até aproveitar aqui. Os demais irmãos chegaram a ouvir o áudio? Eu lembro que o Júnior, se não me engano, ouviu, né, Júnior? Os demais irmãos ouviram? Eu gostaria que vocês comentassem, fizessem um breve relato do que vocês acharam daquele áudio. Eu ouvi muito. Eu também tinha ouvido. Pode falar, Maísa, depois o Gil. Eu ouvi a analogia lá do líder do barco, né? Foi essencial. Ela abre a mente, né? Não só para o posicionamento dentro da igreja, como para a nossa vida mesmo. E todos
as obras, em todas as ações que a gente é comprometido. Joia, Bom, muito bom. joia. Pode falar, Gil. Bom, eu tinha ouvido também o áudio, logo que o senhor mandou, consegui ouvir o áudio voltando do trabalho. É um áudio maravilhoso, né? Inspirador a respeito qual o nosso posicionamento, né? A respeito de liderar, qual o nosso posicionamento a respeito de gerir pessoas. Maravilhoso a analogia que ele faz, né? E tá ali entrando naquela competição de barcos, em gerir pessoas dentro da igreja, maravilhoso, achei impressionante. Joia. Pastor Johnny, Júnior? Pastor, eu não ouvi. Não. Então, depois, eu não tenho dúvida que o pastor vai amar. Natan, eu vou te encaminhar esse áudio para você apreciar, tá bom? É uma mensagem que foi feita em Fortaleza, por volta do ano 2000 ou 2001, na igreja do pastor Armando Bispo, o pastor Bill Hybel pregando sobre liderança eficaz. Esse é o áudio que eu mais ouvi em toda a minha vida, por volta de umas 100 vezes, porque só agora, ao dar essa matéria para os meus irmãos, eu ouvi umas 2, 3 vezes. É o meu quindim, é o meu melhor áudio que eu mais, não digo que eu mais amo sobre todos, mas de liderança, sim. É magnífico. Ele é lúcido, ele é claro, ele pontua, ele traz aquelas argumentações, a comparação que ele faz, a maneira que ele expõe, como ele delinea o que é uma visão, uma missão, uma estratégia, os valores, e depois como ele aplica aquilo na igreja dele, só de falar eu fico emocionado, assim, da lembrança do impacto que essa mensagem gerou na minha vida. Então, assim, eu particularmente sei, né, que o pastor Bill Hybel teve ali as suas dificuldades, teve seus problemas, infelizmente, entregando até o pastorado no ano de 2018, eu fiquei muito triste, mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer, em alto e bom som, que eu fui muito, mas muito abençoado por ele, eu aprendi a amá-lo sem nunca ter convivido com ele, né? Eu tive, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes só em palestras com ele durante toda a minha vida. E, assim, eu um dia gostaria de conhecer muito a Willow e poder estar mais com ele, né? Quem sabe participar de alguns projetos, assim, participar dos congressos, né? Mas de uma forma sucinta, eu tenho um material muito grande do pastor Bill Hybel, conheço muitas histórias dele, da igreja dele, e fui muito, mas muito abençoado. Então, pastor Johnny, você vai ouvir no mínimo 10 vezes, depois que você ouvir a primeira, você não vai parar. Você não vai parar. Para vocês terem uma ideia, o que eu fiz agora? Dia 20 agora eu vou ter uma reunião com toda a minha igreja. Eu chamei toda a igreja, chamei a liderança, chamei os líderes, o staff, a diretoria, a liderança, chamei toda a igreja. Dia 21, sábado, eu pedi já para os irmãos ir ouvindo esse áudio, e eu vou sentar com a igreja e vou estar ali pontuando de novo, relembrando esses valores e trabalhando em cima disso. Porque, para mim, foi maravilhoso. Tá? Júnior, quer falar alguma coisa do áudio? Acho que o Júnior... Já ele fala. Wesley, você ouviu o áudio, Wesley? Pastor, felizmente não, mas assim que acabar aqui, ó, eu vou dar uma lida em muitas coisas que eu estou em falta, viu, pastor? Então é isso aí, varão. Ó, corre. Você tem até o dia 20. Ou seja, Eu com certeza sábado, vou ouvir sexta. novamente. Mas é muito bom, né? Então tá bom. Joia, então vamos lá, irmãos. Falando um pouco sobre liderança, eu queria apenas destacar aqui alguns aspectos, em especial, eu queria destacar aqui 3 aspectos da liderança. 3 aspectos, né? Antes disso, vamos ler mais alguns materiais aqui sobre a questão da liderança. Gestão eclesiástica participativa, habilidades do líder participativo, tal. Tá, vamos lá, vou trabalhar agora esses aspectos. Vamos lá. Sobre a questão do serviço. Sobre a questão do serviço, a descoberta dos nossos dons e talentos e a nossa dedicação com relação a isso no reino. Eu gostaria muito de destacar que o líder, ele vai tentar nos levar a descobrir os nossos dons e talentos, mas essa descoberta,
não é apenas uma descoberta pessoal para aquele que descobre, é uma descoberta também propositiva, no sentido de que, ao mesmo tempo que eu descubro o dom que eu tenho, eu preciso ter essa iniciativa do quê? De desenvolver aquele dom. E nós sabemos que na vida da igreja isso não é fácil. Por quê? Eu costumo dizer, e eu brinco muitas vezes quando eu estou entre os obreiros, já falei isso para vocês, mas gostaria de repetir, que a igreja é o único lugar que ainda a gente paga para trabalhar. Já pararam para pensar? Na vida a gente trabalha e recebe um salário. Na igreja a gente dizima e ainda trabalha. Olha aí os desafios de um pastor. O pastor chega lá de domingo, dá uma dura, desce o cajado nos irmãos, os irmãos ainda dão o dízimo, dão a oferta e ainda trabalham na igreja. Olha aí a dificuldade desse pastor. Por essa razão, muitos pastores, querendo agradar os seus discípulos, falam a linguagem que eles querem ouvir. Mas um verdadeiro profeta de Deus fala o que Deus dá para ele e ainda espera que, mesmo depois de uma boa cajadada, o irmão se consagre, não falte nos cultos, dizime e oferte e seja muito participativo. E ainda, além de tudo, descubra quais são os seus dons e trabalhe na igreja. É uma coisa de doido ou não é, irmãos? É só Deus para fazer um negócio desse funcionar. Concorda comigo? Olha o projeto pelo qual nós fomos chamados. É um projeto praticamente falido, olhando nas óticas humanas. Mas ele não é falido por quê? Porque desde o pastor aos obreiros, à igreja, nós fazemos para o nosso Nazareno. E é em amor e devoção a ele que nós aceitamos as instruções de correção, que nós nos consagramos, que nós descobrimos os nossos dons e dedicamos a nossa vida ao seu serviço. Mas não é à toa a fúria do diabo que se levanta querendo nos impedir. Por isso que aqui eu queria destacar aquela mensagem de liderança eficaz do pastor Bill Hybels sobre essa questão do serviço. Amados, descobramos os nossos dons e lembremos, indiferente da situação, que foi Deus quem nos separou para a obra dele. E se foi Deus quem nos separou para a obra dele e nos deu dons, vale a pena a gente dedicar toda a nossa vida e o nosso melhor na obra dele. Tá bom? Outro aspecto que eu quero destacar aqui, que um líder ele costuma fazer conosco, além de nos levar à descoberta dos dons e talentos, o líder também tenta ser o modelo e o exemplo de compromisso. Ele tenta ser o modelo de compromisso e tenta levar o maior número de pessoas a esse comprometimento. Eu também já ensinei para vocês, e gostaria de repetir, lembram da analogia do ovo e do bacon? Lembram? Quem lembra? Né? Dentro desse café da manhã americano, que é o ovo e o bacon, há uma das maiores mensagens para nós sobre a compreensão entre o que é o verdadeiro envolvimento e o verdadeiro comprometimento. Muitas pessoas, elas estão apenas envolvidas com a vida da igreja, mas elas não estão comprometidas com a vida da igreja. E quando eu me refiro à igreja, eu estou me referindo à noiva de Cristo, eu estou me referindo ao corpo de Cristo, ou seja, ao reino de Deus. Estar envolvido com a igreja é bom, mas mais cedo ou mais tarde, quem só está envolvido, ele fará algumas coisas, mas quem está comprometido com a igreja é excelente. Porque quem está comprometido com a igreja consegue dar esse passo de fé e de ousadia muito mais ousado. E na analogia do bacon e do ovo, representa isso muito bem, essa clareza. Será que eu, com Deus e com o reino dele, com os dons que ele me deu, na igreja que ele quer que eu sirva, por isso que é importante essa clareza da igreja local, e todos nós aqui, e por isso que esse seminário existe, inclusive, para quê? Para que cada aluno pertença a uma igreja local, para que nessa igreja local dê o seu melhor compromisso, o seu melhor comprometimento. E uma pessoa que só está envolvida, ela dará o seu melhor envolvimento até que seja conveniente. No momento que não é mais conveniente, ele para de se envolver, boicota. Mas quem está comprometido
mesmo quando as coisas não são convenientes, ele continua comprometido. Por quê? Porque, na semelhança de um casamento, você, quando está comprometido e não envolvido, você continua casado na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez. Por quê? Porque você está comprometido. Agora, quem está envolvido no casamento, só vai estar envolvido quando as coisas lhe são favoráveis. E qual é mesmo a analogia? Recorde-nos, pastor Johnny, qual é a comparação do ovo e do bacon? Ou da galinha e do porco? Da galinha, né? Da galinha e do porco. A galinha, nesse café da manhã, ela está envolvida, né? Foi o termo que o senhor usou aí, que desculpa, eu não lembro as duas palavras-chave, mas envolvida. Envolvida. Ela está envolvida dando o ovo. E o ovo, eventualmente, não exige muito dela, ela não precisa arrancar uma perna para soltar um ovo, ela não exige dela uma asa. Aquilo, naturalmente, ela compartilha do que ela tem. Já o porco, ele tira da sua própria vida, né, para poder, eventualmente, participar desse café da manhã, dando a si mesmo por isso. Em outras palavras, para a galinha dar o ovo, basta um cacarejo. E para o porco dar o bacon, ele tem que morrer. Logo, a grande aplicação é, se eu realmente estou comprometido, eu estou disposto a morrer por aquela causa. Se eu estou envolvido, eu apenas dou o ovo. Um cacarejo. E se tiver ovo, dou. Se não tiver ovo, não dou. Então, irmãos, guardem isso. Na liderança, grandes líderes nos levam a sermos comprometidos e não envolvidos. Guardem essa máxima. Jesus não foi envolvido com você na cruz. Ele se comprometeu comigo e com toda a humanidade na cruz. O Espírito Santo não está envolvido conosco num namoro a mais. Ele está comprometido numa obra de redenção. O projeto de Deus chamado igreja não apenas nos envolve, mas ele nos compromete, ele nos abraça nesse projeto eterno. Que a gente possa dar uma devolutiva a Deus na altura do que Deus fez para nós, sabendo que nós, como pecadores, jamais faremos como ele fez, mas nós podemos fazer o melhor da nossa vida por ele, porque ele merece. Joia? E o último ponto que eu queria destacar sobre liderança aqui, irmãos, uma liderança participativa, é sobre a questão da mordomia. Vamos lá, o que vocês entendem sobre esse tema mordomia? Vamos lá, Gil, começa com você. Alguns garotos falam assim, só desculpem, Gil, hoje eu estou na mordomia, ou seja, eu estou de boa, né? Não é essa mordomia, né? Fala, Gil. Eu ia falar exatamente isso, parece um termo que parece muito com comodismo, né? Mas eu acredito que está ligado ao ato de você cuidar, né? De você administrar, né, os bens, aquilo que é de outrem, né? Então, é ter uma responsabilidade, gerir e administrar alguma coisa. A palavra mordomia nos faz lembrar que raiz, que radical? Mordomo, né? E vamos lá, Maíra, o mordomo, quando ele é um mordomo de algum lugar, ele faz o quê? Ele vira o chefe? Ele serve. Ele serve quem? Serve o rei? Seu senhor, né? O seu senhor. Então, logo, tudo que ele tem desfruta dele? Percebam, irmãos. Vamos lá. Nossa intelectualidade de agora. O conhecimento que nós adquirimos ao longo dos anos. Aquilo que recebemos como dom do Espírito. Nada disso é nosso. A nossa própria vida não é nossa. A nossa esposa não é nossa, os filhos não são nossos. Tudo são do nosso rei. Tudo pertence ao nosso mestre. E ele nos deu para que a gente administre para a sua glória. Percebam como isso tem sido abandonado. E a liderança bíblica é essa liderança que nos remete a essa ideia de que eu sou um líder, eu sou um protagonista na igreja do Deus vivo, mas essa igreja não é minha. Essa igreja é do Cristo, é do Nazareno. E eu estou apenas servindo ao Nazareno durante o período que ele me permite viver para abençoar essas ovelhas, que também não são minhas, mas são do Cristo.
Logo, eu não posso tomar proveito nesse patrimônio, eu não posso tomar proveito nessa imagem, nesse reconhecimento, porque na realidade tudo isso é um presente dele para mim. Quando nós perdemos a ideia da mordomia, a gente perde uma das principais coisas. A gente se sente melhor do que de fato é e entramos num novo papel que jamais poderíamos. Por quê? Porque ele é o Senhor e nós somos servos, escravos, diáconos, operetai, escravos dos pavimentos inferiores, que servimos a um rei. Nós não somos reis de nós mesmos. Essa pseudo-soberba que alguns se enveredam é tão maligna e diabólica, o mundo pode aplaudir, mas os céus não. E quando a gente esquece que somos mordomos do Deus vivo, e que mesmo que prosperemos, como foram os apóstolos, como eu mencionei na aula passada, Pedro, a porta formosa, quando o mendigo chegou para ele e disse, me dá alguma oferta, ele disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor, levanta e anda. Pedro tinha poder de Deus, ele tinha administração dos recursos, ele não tomou proveito dos recursos, ali Deus usou ele como um canal, as pessoas eram colocadas nos lugares, Pedro passava, a sombra de Pedro curava, Pedro não se vangloriava. Então, que essa pseudo-mordomia bíblica que vivia em João Batista, em Pedro, em Paulo, nos apóstolos, possa ser resgatada em nós. Porque, irmãos, uns vão ter mais notoriedade do que outros, outros terão mais posses, outros terão mais fluência, outros terão mais poder, outros terão mais projeção. Mas tudo não é nosso. Somos mordomos dele. Então, o verdadeiro líder resgata isso em nós, nos coloca no devido lugar e a gente glorifica o Nazareno. Podem ver que John Wesley foi essa pessoa brilhante que escreveu uma história brilhante e ele simplesmente exaltou o Cordeiro. Eu quero acreditar que se John Wesley hoje vivesse nos nossos dias, ele questionaria muito desses pseudos pastores, apóstolos, que são vaidosos, que projetam o seu eu acima de tudo. Então, lembrem disso, irmãos. Serviço, compromisso e mordomia. Verdadeiros líderes resgatam isso em nós, tá bom? Nós já trabalhamos um pouco sobre liderança nas aulas passadas. Hoje eu queria apenas fazer esse destaque aqui com os irmãos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Joia? Algum comentário? Alguma pergunta? Sobre a questão aí da mordomia, né, do serviço propriamente dito, lá em Lucas 12, né, 35 em diante, vai tratar basicamente disso. Aqueles que são servos, mas em algum momento se esqueceram de que são servos e mordomos, pode incorrer no erro, né, de acreditar que o seu senhor está demorando em vir, mas assim, inesperadamente ele vem e vai pegar essa pessoa de braços cruzados ou com ar de superioridade, né, de achar que deixou de ser do mordomo e passou a ser senhor. Exatamente, né? É isso aí. Tá bom, meus irmãos? Então, continuando aqui, Júnior, irmão Júnior, não estamos te vendo na sua imagem, irmão? Só está a tela de fundo, né? Não estou vendo o Júnior, mas não tem problema. Vamos lá, continuando aqui o nosso slide. Maísa, leia para nós agora. Não, peraí, aqui. Não. Isso. Gestão eclesiástica participativa. Leia para nós rapidamente, minha irmã. Leia. Gestão eclesiástica participativa. Decisão e obtenção de resultados através da equipe. Exerce as funções de planejamento, organização, direção e controle. PODC, né? O líder participativo precisa saber liderar pessoas. O líder participativo precisa motivar e manter a equipe coesa, valorizando também a iniciativa individual. Joia. Agora nós estaremos apenas fazendo uma leitura bem rápida sobre essa questão da liderança participativa, o restante dos slides, porque eu quero entrar na questão do equipe de alto desempenho, tá bom, meus irmãos? Vamos lá, Maísa. Continua para nós. Habilidades do líder participativo. Habilidade cognitiva. Conhecimentos da área onde vai atuar, capacitando-se continuamente.
Habilidade humana, relacionamento interpessoal e intergrupal. Habilidade organizacional, compreensão da igreja de maneira global, sua missão e visão. Habilidade estratégica, visão de curto, médio e longo prazos, de acordo com o planejamento estratégico da igreja. Aqui, o nosso querido professor Meirelles aborda que existem vários tipos de habilidade. É claro que o ideal seria termos todas essas. No entanto, é normal que alguns irmãos terão mais fluência para um tipo de habilidade do que outros. Vocês vão de convir comigo que tem pessoas que têm uma habilidade humana maravilhosa, sabem se relacionar muito bem com grupos, de forma interpessoal, intergrupal. Outros já têm uma habilidade cognitiva, eles conseguem ver algo que outros não veem. Já outros têm uma visão estratégica muito boa. Outros têm uma visão de organização. Então, assim, o ideal é que a gente compreenda um pouco sobre tudo. E, claro, foquemos naquilo que a gente é melhor, tá bom? Aqui, Peter Drucker, ele é o guru, ou pai das administrações modernas, né? Ele fala essa frase, que a tarefa de um gerente não é modificar os seres humanos. Bem ao contrário, como nos mostra a Bíblia na parábola dos talentos, a missão é multiplicar a capacidade de desempenho do todo, pondo em uso toda a força, toda a saúde, toda a aspiração que existe nos indivíduos. Peter Drucker, ele é um nome secular, ele é um grande escritor, ele é considerado o guru das administrações, ele é uma pessoa assim muito considerada na administração, na gestão, e ele tem frases muito boas, né? Então, assim, a gente realmente entende que a nossa tarefa não é mudar as pessoas, mas é fazer com que elas dediquem o máximo do seu potencial. Ou seja, eu não altero alguém, eu tento fazer com que ela explore o máximo da sua capacidade naquilo que Deus a fez. E a gente vai dando caminhos, ou seja, vamos mentoreando para que ela potencialize aquela área, tá bom? Continua para nós, Maísa, por gentileza, o comportamento do líder no processo decisório. Decide e informa. Comunica o que foi decidido e o que espera do grupo. Decide e persuade. Tenta convencer o grupo de sua decisão. Busca sugestões, mas já decidiu. Solicita sugestões, mas reserva-se no direito de decidir, podendo contrariar o grupo. Procura envolver a equipe na decisão. Expõe o problema, estimula o grupo a apresentar alternativas, que são por ele analisadas e decide. A decisão é transferida ao grupo. O dirigente torna-se um dos integrantes do grupo, expõe o problema e as informações e aprova a decisão do grupo. Ou seja, aqui você tem que lembrar que, irmãos, não existe essa pessoa que não tome decisão. Podem ver que muitas vezes as pessoas querem um pastor na igreja que ele seja apenas um bonachão que pregue uma mensagem que os outros queiram ouvir, mas na hora que ele toma uma decisão gera um desconforto. Líderes tomam decisão. E muitas vezes não fazer nada é também tomar uma decisão. Agora, é claro que nesses processos decisórios, ele decide algo e ele informa, ele tenta persuadir, ele tenta levar as pessoas a terem as suas também sugestões, ele ouve, ele procura envolver a equipe, ele procura escutar a equipe, e ele também deixa que as pessoas cheguem às suas melhores conclusões. Talvez alguém diga, mas fulano de tal é persuasivo. Ora, se não fosse persuasivo, não seria um líder. Normal. Aliás, que sejam persuasivos, mas que sejam coerentes com a Bíblia, coerentes com a verdade, coerentes com a ética, coerentes com o bom senso, e nós também expressemos a nossa participação. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma fala? Júnior, lê para nós, meu irmãozão. Antes de você ler, me fala, Júnior, você ouviu o áudio lá, Liderança Eficaz, né? E o que você achou, Júnior? Do livro? Do Liderança Eficaz. Aquele áudio. Ah, sim, achei interessante. Dos princípios que ele adota lá, né? Isso, gostou? Gostei. Joia. O líder da igreja lá, né? Isso, exatamente. Maravilha. Então, Júnior, lê agora para nós Integração da Equipe.
Integração da equipe. Definição de equipe. União de duas ou mais pessoas que caminham juntas, interagindo e compartilhando, visando atingir o mesmo objetivo. Por meio de uma equipe, é possível realizar muito mais do que faríamos individualmente. Eclesiastes, né? 4, 9 a 12. Só uma pausa aqui, Júnior. Como alguém já disse, sozinho eu chego mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Pode ver que a igreja já existe há 2000 anos. Por quê? Porque sempre a igreja existe coletivamente. Nós não somos igreja individualmente. Individualmente, a Bíblia no Novo Testamento fala que somos templo do Espírito Santo. A igreja é eclesia, é ajuntamento dos santos. Nós nos tornamos igreja a partir de quando nos unimos mais a alguém. Ali, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Ali já faz o quê? Já se forma uma igreja. Agora, lembrando que uma igreja, para ser estabelecida, ela precisa ser organizada, supervisionada, precisa ter uma liderança, um pastorado, ou seja, mesmo que seja um lar organizado, seja um lar que realmente esteja dentro da ordem, dos critérios do Senhor, das Escrituras, tá bom? O 2, na igreja, integração da equipe na igreja, leia para nós, Júnior, por favor. Na igreja, os membros devem estar conscientes que são parte de uma equipe que trabalha para a obra do Senhor. Continua, por favor. Líder participativo tem a responsabilidade principal não de dizer aos outros o que deve fazer, mas criar espaço para que as pessoas possam ser livres e espontâneas para dar suas opiniões. Um dos propósitos da equipe é unir pessoas diferentes para que as habilidades de cada uma possam contrabalancear as deficiências das outras, ao empregarem a capacidade e os talentos pessoais. Efésios 4, 11 a 12. E quinto, o objetivo ou missão do grupo é o fator mais importante na manutenção ou criação de uma equipe produtiva. Joia. Aqui falando abertamente, lendo o slide, é tudo muito bonito, é tudo muito simples e é tudo muito objetivo. Mas deixa eu só mostrar aqui para vocês, irmãos, sobre esse assunto de equipes, sobre esse assunto de gestão de equipes, desenvolvimento de equipes, equipes de trabalho, equipes de alta performance, ministérios da igreja, conduzir o ministério, participar de um ministério, é muito difícil. Só sabe disso quem lidera alguma coisa ou já fez parte de alguma coisa. E só para vocês terem uma ideia, isso não é um assunto exclusivo apenas da igreja. As grandes empresas, as grandes universidades, elas têm cadeiras sobre essa pauta. As grandes corporações estudam isso. E eu, quando eu tive o prazer e o privilégio de ter feito meu MBA lá na FGV, eu trouxe aqui, e eu separei aqui, só para vocês terem uma ideia, lá no MBA, eu fiz gestão de pessoas, né? Então, só para vocês terem uma noção, separei aqui alguns materiais, só para mostrar para vocês rapidamente. Olha só. Olha esse material aqui. Gestão de desempenho. Então, nessa matéria, o que os professores nos ensinavam no nosso curso? Como eu posso ter um desempenho potencializando o máximo dos meus talentos para que eu possa ter e colher os frutos disso no meu mercado de trabalho. Lembrando que esse curso aqui que eu fiz, irmãos, era secular, não foi um curso da igreja, mas quando eu estava ali fazendo, muitas coisas eu olhava e falava assim, isso daqui eu já vi na Bíblia, isso daqui eu já vi nas Escrituras. O apóstolo Paulo fazia isso, o rei Davi fazia isso, Abraão fazia isso, e eu ficava dando risada, porque eu falava assim, já está tudo na Bíblia. E como é interessante ver que agora, 2000 anos depois, as universidades, por exemplo, de Harvard, eles querem ensinar as pessoas como vocês terem equipe de alto desempenho. Porque uma empresa que não tem uma equipe sólida, uma equipe que atinge as metas, não vai muito longe, porque sozinhos podemos ir até mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Olha que interessante essa ideia, irmãos. Vocês sabem que nessas grandes universidades e nessas empresas que são protagonistas, quando você seleciona cargos de diretoria, esses meninos, como eu já mencionei nas aulas passadas, que são chamados os trainee, eles são meninos brilhantes. São meninos que saem das melhores universidades do país. Sai do IME, do ITA, sai da Poli, sai, né, das melhores universidades, aqui e fora. Então, quando um garoto desse vai entrar numa empresa, ele é tão competente, mas ele é tão competente
que ele acha que trabalhar em equipe, os outros atrapalham ele, porque os outros são lerdo, devagar, não são sábios, e eles, olha só, ao mesmo tempo que são gênios brilhantes, eles têm dificuldades. Por quê? Porque eles não sabem trabalhar em equipe. E uma empresa, seja ela um banco, seja ela uma empresa de tecnologia, seja ela um escritório de advocacia, seja o que for, um hospital, uma universidade, você precisa do quê? De interação com gente. Um quartel-general, o general precisa do quê? Dos capitães, e precisa de pessoas que saibam interagir entre si, porque senão é fogo cruzado. Então, olha só aqui, outro material e outra cadeira que eu também fiz, né? Capacitação e desenvolvimento de pessoas. Como essa é uma tarefa que as universidades, e no caso aqui a FGV, irmãos, pensa, para uma pessoa ser formada na FGV é muito difícil. Fazer um MBA na FGV não é tão difícil, confesso, mas você deixa, em cada mês ali, você deixa um rim, viu? É caro, irmãos. Pensa num MBA caro. Eu lembro que a única coisa que me fazia chorar para ir para lá era pagar a mensalidade. Mas o resto, por isso que eu falei, eu não posso ter nenhum DP. Tenho que zerar isso rápido. Graças a Deus, zerei, peguei o meu canudo. Mas e aqui, olha essa matéria que eu tive, irmãos, e agora eu quero até usar um pouco esse material, que é o desenvolvimento de equipes. Que matéria! E agora eu vou passar para vocês, vamos só acabar de ler os slides, porque daqui em diante eu quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre equipe de alto desempenho. Isso é fantástico, tá bom? Mas vamos acabar de ler os slides para a gente concluir os slides. Então, eu quero voltar para a equipe de alto desempenho, tá bom? Alguma dúvida, alguma fala? Porque aqui, ao ler integração da equipe, é tudo muito fácil. Mas vamos lá, pastor. Trabalhar na igreja, incluir pessoas, ministério, e aí? Fala um pouco do caroço de angu. A nossa comunidade é uma comunidade, todo pastor vai falar bem, né, óbvio, mas é uma comunidade que se envolve bastante. Óbvio, né, tem sempre um ou outro ali que, eventualmente, sempre cria uma dificuldade, até porque tem outros compromissos, né, em geral é mais ou menos isso. Mas, assim, levando em consideração todo esse período que a gente está na caminhada cristã, é sempre muito difícil. O balanço é sempre muito difícil. Agora, Contar com pessoas engajadas é Deus mesmo atuando, porque a sua igreja local tem quantos anos? Ela é nova, né? ela é nova, tem 4 anos, né? De 4 anos completou agora, então. Estão cheirando leite, pastor. Tem Agora a 4 gente se anos. entrega como igreja, né? 4 anos. Agora, vamos lá. A sua história de igreja, vamos lá. Gil, a história... Porque o trabalho novo está ali, mas a complexidade vai vir a partir daí. Os novos que vão vindo, os velhos que não querem perder o espaço. Ai, ai, ai. Tem isso, pastor? Opa, esse canto é meu, né? Fala aí, Gil. É fácil trabalhar no ministério? E agora, eu sei que o pastor agora foi bondoso, mas é o viés da bondade pastoral. Gil, diga lá, na experiência do colegiado completo, não dos 4 anos, Gil. Eu lembrei de uma frase agora que eu ouvi de um pastor já experiente, que foi uma frase bem forte, por isso que eu não esqueci. Que a igreja, na verdade, é um ninho de cobras. Olha o que ele falou. E é claro que ele falou isso. Já saiu das palavras do pastor, mas já foi para o lado do diácono ferido. Exato. Mas com essa expressão, né, é claro que eu pude entender. Eu entendi que não é nada fácil gerir uma igreja. Tem os seus caroços de angus e não são nada pequenos. Não são. Júnior, você com a sua experiência, é fácil trabalhar em equipes de igreja, equipes fora da igreja? Tá bloqueado o seu áudio. Não é fácil, depende das pessoas, né? É um entrosamento com as pessoas e quem está lidando. Mas é o melhor caminho. Jesus, inclusive, Jesus mandou 2 em 2, né? Não 1 em 1, para ir pregar o evangelho. Então, acho que é isso aí. As pessoas, né? As pessoas que você está lidando com elas. Que acho que é mais importante. E o resultado é melhor. Eu vou até definir o seguinte, irmãos, que é uma boa viagem. É uma boa viagem.
com alguns acidentes de percurso que podem ser acidentes de percurso significativos. Eu vou parafrasear uma frase de Carly Fiorina. A Carly Fiorina, ela foi CEO da HP, ela foi uma das mulheres americanas com mais protagonismo em liderança de empresas, e a HP, vocês conhecem muito bem. Então, ela teve aquele reconhecimento, em primeiro lugar, porque é mulher, em segundo lugar, porque enquanto ela foi a líder da HP, a HP realmente teve assim uma projeção mundial muito significativa. E ela, Carly Fiorina, ela tem um livro, está ali, inclusive, eu comprei esse livro, li, puxa, indico para vocês, o título do livro é Escolhas Difíceis. Ela vem de uma família catedrática, os pais dela são professores universitários, ela era uma pessoa catedrática, mas ela sempre gostou do mercado de trabalho, do business, dos negócios. E então ela deixou a vida acadêmica e ela foi ser alguém no mercado de trabalho. E aí ela entrou, por exemplo, se não me falha a memória, ela entrou no MIT, ela fez pós-graduação no MIT. Então, quando ela começou a desbravar o mundo empresarial, ela notou o seguinte, que a base dela, que era a base catedrática, facilitou muito, porque ela tinha um novo desafio, então ela pegava o material, como ela foi treinada desde cedo, estudar muito, então ela pegava aquele material, ela estudava muito, então ela já antecipava os problemas. E ela gostava das negociações. E a Carly Fiorina, ela fala uma frase nesse livro que é maravilhoso, que ela diz assim, o que importa na nossa vida é a viagem, e não o destino. Porque quando a viagem é boa, você chega no seu ponto final. E o que ela queria dizer nessa palavra? Ela não estava dizendo ela não estava ali falando nada sobre eternidade, ela estava falando o seguinte, na dinâmica da vida corporativa, e aqui eu quero parafrasear no ministério, o que importa para nós é o dia a dia, é a viagem. Quando a viagem é boa, a gente chega no destino. Mas quando a viagem do dia a dia é péssima, meu irmão, você não vai conseguir chegar no destino. E isso eu aplico, inclusive, eu gosto de usar muito esse termo, inclusive quando eu faço casamento. Por quê? Porque nos dias de um casamento está sendo uma festa maravilhosa, ela é linda. Mas o casamento é muito mais do que uma data ou uma festa. O casamento é uma viagem que começa naquele dia, quando pedimos a bênção de Deus, e vamos terminar quando a vida permitir, quando Deus quiser, ou a morte nos separar. Ou seja, esse casamento só vai ser um casamento feliz se a viagem é boa. Porque quando a viagem é boa, o casamento é bom. Mas se a viagem não é boa, pode sobrar dinheiro, status, o casamento não é bom, o ministério não é bom, a vida nos torna boa. Então guardem isso, essa frase de Carly Fiorina marcou muito a minha vida. E ela, como uma grande CEO, ela mostra que para que tenhamos equipes que não seja ninho de cobra, e também que não seja o niozinho só de ovinho, fofinho, né? Porque também não é real, né? Não tem problema. A viagem tem que ser boa. E o que é uma boa viagem? A gente saber curtir os momentos bons e passar pelas adversidades. Como que a gente vai resolver esse problema? Como que a gente vai passar por essa situação? Podem ver que dentro dessa complexidade, quando a gente olha assim, agora aplicando a igreja, isso é uma pérola, irmãos, é uma pérola, porque no dia a dia da igreja, tem vezes que, olha, a gente vai ter que saber lidar com as irmãs difíceis, com os irmãos truculentos, com os irmãos, né? Tem irmãos na igreja que são difíceis, tem líderes que têm um potencial incrível, mas tem um temperamento diabólico. E aí a gente tem que saber contornar essa situação, nós temos que saber lidar, porque tem vezes que nós também estamos numa situação que a gente acha que é só os outros, mas nós, muitas vezes, temos um temperamento super difícil de lidar. Então, percebam como que nós temos que ser ativos, mas ao mesmo tempo reativos, porque muitas vezes a gente não pode transferir para os outros algo que a gente também faz. Porque sabe aquela ideia? É difícil demais lidar com as pessoas, mas vem cá, como que as pessoas lidam conosco? Como que eu sou como líder? Como que eu sou como pastor? Então, muitas vezes a gente também tem que dar uma palmatória. Isso vale para nós em todas as áreas, né? Mas essa frase da Carly Fiorina é maravilhosa. O que importa na vida não é o destino, é a viagem. Ou seja, se eu faço o que eu amo, eu não vou trabalhar, eu vou me divertir. Se eu faço o que eu amo, eu não estou tendo um problemão, eu estou tendo uma adversidade.
se eu faço o que eu amo, se eu faço o que realmente eu me alegro, com as pessoas que eu confio, que são amigas, olha, pode vir o gadareno que for, vencer em nome do Senhor. E aí, naturalmente, a gente chega no destino, né? Isso é fantástico, né, irmãos? Que frase, não? Ó, fica uma indicação do livro da Carly Fiorina, Escolhas Difíceis. Eu tenho um material de vídeo, de áudio dela, depois, conforme for, passo para vocês, tá bom? Eu a conheci no Summit do pastor Bill Hybels. Tá vendo, irmãos? Eu aprendi tanta coisa com o Bill Hybels. Vocês não têm noção. Como eu sou grato por esse homem. Como sou grato, tá bom? Então, vamos lá. Vamos acabar de ver aqui rapidinho. Aqui, tal. Ó, necessidades pessoais dos membros da equipe. Necessidades, ó, o membro da equipe, necessidade de usar seus talentos para contribuir com a equipe, necessidade de representar outros que não façam parte da equipe, necessidade que os objetivos pessoais sejam compatíveis com os da equipe, necessidade de ser aceitos pelos outros membros da equipe. Então, lidar com a equipe sempre vai ter uma complexidade, né? Oi? Desculpa, é que não está compartilhando, hein? Não tá? Me perdoe. Desculpem, esqueci. Esqueci de compartilhar, pastor. Obrigado. Vamos lá. São os itens que eu acabei de ler aqui para vocês, tá vendo? Um membro da equipe, ela vai ter muito necessidade. Ela precisa usar os seus talentos, ela precisa representar juntamente com o que os outros fazem, ela precisa ser aceito pelos outros, e ela precisa de estar alinhada aos objetivos. Trabalhar em equipe não é fácil. Uns terão mais facilidade, outros terão menos. E faz parte. Papéis dos membros da equipe. Funções de produção estão ligadas à realização de uma tarefa ou trabalho. Tem o organizador, tem o iniciador, o coletor de dados, o facilitador e o avaliador. Ou seja, dentro de equipes, são vários níveis. Não tem um padrão absoluto. São várias coisas. Porque muitas vezes a gente pensa que é uma coisa só, mas não é, tá bom? Então, rapidamente aqui, papéis dos membros da equipe. As funções de manutenção estão ligadas à assistência e a outros membros de equipe. Tem aquele que é o incentivador, o permissor, o mediador, o defensor e o solicito. Eu poderia dizer aqui, percebam, irmãos, sabe, muitas vezes dentro de uma equipe tem aquele que é mais alegre, nós notamos algumas virtudes, mas dentro disso tem aquele que é o mais chato, mas percebam que tem características. Né? Tem aquele que nos motiva mais, tem aquele que nos inspira mais, tem aquele que reconcilia mais. Então, são papéis que são importantes, né? Continuação, as funções de atitudes da equipe, dominador, bloqueador, monopolizador da atenção e o esquivo. Ou seja, você vai ver várias pessoas numa equipe com várias atitudes. Os que dominam, os que bloqueiam, os que monopolizam e aqueles que se esquivam, né? Dentro ainda desses papéis aqui, o pastor colocou aqui, ó, síndrome da falta de tempo e característica do tempo. Dando aquela ideia, né, de pessoas que, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para nada. Na verdade, todo mundo tem tempo. O que nós não temos são, geralmente, prioridades. Dentro dessas características do tempo, né, a gente precisa saber lidar com essas questões de como organizar o nosso tempo. E o pastor, ele vai comentar e concluir essa parte dizendo sobre aqueles que desperdiçam tempo, né, ou que fazem tudo de uma forma onde agem que nem bombeiros, sempre apagando fogo, ou seja, porque não tem uma organização adequada. Aqui ele vai trabalhar agora sobre a premissa de algumas ordenanças bíblicas, que é o batismo, e depois ele vem falar também um pouco sobre a questão da ceia, né? E aí ele, por último, ele vai falar um pouco sobre essas questões de gestão, né? Essa daqui a gente vai estar trabalhando um pouco mais na última aula, na terça-feira, que eu quero falar um pouco sobre a questão do hall de membros, quero falar um pouco mais sobre as questões midiáticas, com vocês, passando um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos, tá bom? E, por último, o pastor, ele vai, inclusive, falar sobre, a gente já falou um pouco sobre a questão financeira e contábil, padronização da comunicação visual, vou deixar também para terça-feira, que eu vou falar um pouco sobre essa questão com vocês. Vou acabar falando um pouco também na terça-feira que vem sobre essa questão da propaganda e promoção, ou marketing, endomarketing. E aí, assim, eu queria até, ele tinha colocado até uma outra coisa aqui, que seria a questão do tempo, né? Onde está? Deixa eu só achar aqui. Que ele fala sobre essa questão de administrar o nosso tempo. Aqui, ó, gerenciamento do tempo, é isso.
A gente precisa, irmãos, como igreja, saber gerenciar o nosso tempo. Guardem isso, eu aprendi, certa ocasião, com o pastor José Silva, que era o nosso presidente aqui da associação. Ele falava assim, quem quer arruma um tempo, quem não quer arruma uma desculpa. E essa frase eu jamais me esqueci, procuro ensinar aos irmãos, e tudo na nossa vida é uma questão de prioridade. Quando namorávamos, arrumávamos tempo até de madrugada para ligar para a namorada. Por quê? Porque era interessante. Quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito. Mas quando não queremos, nós damos uma desculpa. E a questão do tempo, a gente acaba dando uma boa desculpa, dizendo, eu não tenho tempo. Não, não é questão de ter tempo. É porque não faz parte da nossa prioridade. Pode sim ser verdade, até educado, dizer que não tem tempo, porque não está dentro das nossas prioridades. Mas a gente precisa fazer o gerenciamento do nosso tempo, e aqui vamos pensar agora como igreja. Na igreja, irmãos, nós precisamos saber lidar com essa questão do tempo. E para eu concluir essa parte aqui, para a gente fechar esse bloco, prestem bastante atenção como nós somos infantis nessa questão do tempo. Como nós boicotamos o tempo. A gente quer muitas vezes fazer as coisas na igreja do nosso jeito, e não como a liderança estabeleceu. O que é mais fácil? Nós nos enquadrarmos na igreja ou a igreja se enquadrar em nós? Percebe o quanto somos vaidosos com relação a isso? Por isso que nós devemos lembrar que se Deus nos colocou numa igreja, aceitemos as instruções dos nossos pastores, daquele colegiado. Demos as nossas contribuições, as nossas opiniões, mas sejamos ensináveis com as decisões que aquele colegiado tomou. Porque cada pastor tem uma maneira de conduzir o seu rebanho. Em outras palavras, cada pastor tem um jeito de manusear o seu cajado. Não há igualdade. O que nós podemos dizer é, eu estarei sendo conduzido, sim, por aquele colegiado. Porque, afinal de contas, Deus me incluiu naquela comunidade. E eu gerenciarei as minhas agendas de acordo com a agenda da minha igreja, e assim somarei, dando o meu melhor, ou o máximo do meu potencial, naquele lugar. Tá bom? Não falarei, irmãos, agora sobre o batismo e sobre a ceia, porque essas são práticas e ordenanças que os irmãos já sabem muito bem. Quero crer que vocês não têm dificuldade sobre essa questão. Eu acho que nós já trabalhamos em outras matérias sobre isso. Sabemos, né, que essa é uma inclusão, que é uma ordenança bíblica, que é um ato de obediência, todo cristão tem que passar. É uma condição de fé. A fé, o batismo não salva, o que salva é a fé, mas o batismo é a demonstração interior, ou melhor, é a demonstração exterior dessa fé interior. E a questão também, né, da vida da igreja, né? Nós precisamos, né, esse gráfico demonstra muito bem o que é a conversão e o que é o batismo, né? Andávamos em direção a Satanás e nos convertemos agora em direção a Cristo. E a ceia, irmãos? A ceia também é um ato, né? É o ato da Eucaristia, caris, vem de graça, a Eucaristia é quando o Senhor dá graças, por isso que sai essa palavra, e tendo dado graças, por isso que vem essa palavra Eucaristia, que seria o ato da ceia. E existem igrejas que têm práticas diferentes, né, que falam da transubstanciação, consubstanciação, presença mística e o memorial. No nosso caso, conservamos o memorial. Nós vamos trabalhar muito esse ponto em teologia sistemática, dentro de eclesiologia. Eu acho que é desnecessário, né? Nós acreditamos que a ceia ela é importante, o batismo é único, no entanto, a ceia ela se repete com muita frequência, e eu quero crer que os irmãos não têm dúvidas sobre isso, né? E se vocês quiserem, a gente pode até gastar algum tempo depois sobre essa questão, tá bom? Beleza? Tudo bem? Alguma Beleza. pergunta? Né? Então, não vou Eu só gastar achei tempo. curioso, né? Desculpa, pastor, só achei curioso falar de Santa Ceia e batismo em gestão. De fato, eu estava lembrando de falarmos isso aí em teologia sistemática. Mas, enfim, né, de algum modo faz parte também dessa gestão e outra faz parte da agenda da igreja, né? Então, talvez por esse motivo.
Exatamente, o professor Meirelles, ele colocou isso na pauta porque são ordenanças. Agora, eu não gostaria apenas de trabalhar somente nessas duas. Uhum. Essas são as duas grandes ordenanças, ou os mandamentos do Novo Testamento. Mas existem outras ordenanças, irmãos? Opa, claro. Quais? Poderia citar aqui muitas outras ordenanças. Por exemplo, os mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, socorrei uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Outra ordenança que também não tem o mesmo pé de igualdade, mas Hebreus 10 nos ensina o quê? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A vida de comunidade, a vida da igreja é uma ordenança. A outra ordenança também, a proclamação do evangelho. Outra ordenança, sermos testemunhas de Cristo em todo lugar. Ou seja, então, assim, sobre essas questões do batismo, das ceias, elas são ordenanças, e essas são as grandes ordenanças bíblicas, que é o batismo, que é o ato de pertencer àquele colegiado, que é o morrer para o mundo e o viver para Deus, é o sepultamento da velha vida e a ressurreição com Cristo, e a ceia nada mais é do que a retomada da nova aliança, de que eu estou na nova aliança, eu como o corpo de Cristo, eu bebo o sangue de Cristo, ou seja, eu participo com ele quando? Sempre. Por quê? Porque todos os meses, ou cada período, eu reafirmo as minhas alianças de que eu sou do meu noivo e o meu noivo é meu. Por isso que nós fomos batizados uma única vez, que é uma vez para sempre, como diz Efésios 4, e a ceia é periodicamente, porque é uma renovação das nossas alianças até o dia da grande ceia nas bodas do Cordeiro. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, sobre essa questão, a gente vai trabalhar mais aonde? Em teologia sistemática, quando a gente for falar sobre eclesiologia, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Vamos agora para a equipe do alto desempenho nos últimos minutos finais, tá bom? Vou fechar essa gravação e a gente vai continuar com a equipe do alto desempenho, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então, eu vou parar essa gravação, tá bom? Beleza, meus irmãos? Parei a gravação? Parei? Não. Não. Vou parar agora.